Muito bem, pessoal. Começando aqui então a gravação da primeira questão do nosso exercício. Então nós temos aqui um circuito dessa forma, né, que ele pede para a gente determinar o valor e o sentido da corrente, ou seja, se a corrente está nesse sentido de cá, ou então se ela está no sentido contrário, que seria esse aqui. E a segunda, qual que é o valor dessa corrente. E além disso, pede para determinar a tensão em cada resistor. Ou seja, pede para determinar, se eu colocar um voltímetro aqui, pede para determinar a tensão no resistor de 7, a tensão no resistor de 6 e por aí vai. Tudo bem? Para resolver essa questão, a gente vai lançar a mão da lei de Kirchhoff das tensões. Lei de Kirchhoff das tensões, ou para a gente que já está íntimo, LKT, certo? Muito bem, que é basicamente a lei de Kirchhoff das tensões. Muito bem. O que essa lei de Kirchhoff das tensões fala? A lei de Kirchhoff fala que a soma de todas as tensões em uma malha, tanto elevações quanto quedas, elas têm que dar igual a zero. Então é isso que a gente vai analisar. Para a gente começar a fazer isso aqui, a gente vai estabelecer um sentido arbitrário da corrente. Tanto faz. Eu vou estabelecer, por exemplo, um sentido da corrente aqui, olha, nesse sentido aqui, olha, né? Não ficou legal aqui não. Aqui, ó, uma corrente nesse sentido aqui, ó. Então a corrente ele vai fazer isso, vai descer por aqui e vai voltar por aqui. Nossa senhora, hoje eu tô meio ruim no desenho. Mas enfim, vai voltar por aqui. Joia! Como que a gente faz isso então? Bora lá. Estabelecendo esse sentido, o que acontece, gente? Tanto faz o sentido que a gente estabelecer. O que vai importar é que no final, se essa corrente que a gente está calculando aqui, ó, esse I, se esse I aqui for um valor positivo, ou seja, se ele for maior do que zero, significa que o sentido está correto. O sentido que a gente escolheu está correto. Se ele for um valor menor do que zero, então o sentido está ao contrário ao que a gente estabeleceu. Certo? Muito bem. Então, ótimo. Nesse processo aqui, então, vamos começar a resolver o circuito. Bom, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Então, já que a gente estabeleceu a corrente nesse sentido, então significa que aqui, olha só, eu vou ter uma queda de tensão, certo? Que eu vou chamar ela de V7. Só para lembrar que eu estou falando do resistor de 7 ohms, tá joia? Eu vou ter aqui uma outra queda de tensão aqui, ó. Como a corrente está daqui para cá, então aqui é o positivo e aqui é o negativo. Se a gente tivesse estabelecido o sentido da corrente contrário aqui, ó, positivo estaria aqui e negativo estaria aqui. A corrente ela sempre vai do positivo para o negativo. Então aqui nós vamos chamar de V6, que é a tensão no resistor de 6 ohms. Aqui eu tenho uma fonte, né? A minha fonte, a polaridade dela é essa daqui, olha lá. Sempre o lado maior é o positivo e aqui embaixo é o negativo. Aqui, olha, já que está nesse sentido, então aqui estaria o positivo e aqui é o negativo. Esse aqui eu vou chamar de V13. Aqui, olha, terminal negativo da fonte, terminal positivo da fonte, já que o maior é positivo. E a corrente está nesse sentido. Positivo do resistor aqui, tensão V4 e negativo. Por último aqui eu tenho um negativo aqui e um positivo da fonte. Ou seja, eu tenho esse circuito aqui. Para resolver esse circuito, o que a lei de Kirchhoff fala? Vai falar que a soma de todas as elevações e quedas de tensão são igual a zero. Então vamos começar por esse ponto aqui do circuito, olha só. Começando por esse ponto, nós temos aqui, olha, menos 5, mais V7, mais V6, mais V5, ó, V5 não, mais 5 ali, né? Desculpa. Percebam que aqui foi mais porque estava nesse sentido e que o que eu encontrei foi mais, né? O de cá foi menos porque aqui, olha, a minha corrente não está nesse sentido aqui, ó, quem encontrei foi menos. Beleza. Mais V13 menos 15 mais V4. Tudo isso aqui é igual a quanto? Tudo isso aqui é igual a zero. Beleza? Muito bem. Tá, mas quem que é V7?
Para determinar V7, então, a gente vai calcular a lei de Ohm em cada um dos resistores, certo? Então, eu vou colocar de cor diferente aqui, então, olha só. Então, por exemplo, vou colocar do lado de cá. Então, olha só, se eu quero calcular V7, lembrar que qual que é a equação que a gente vai calcular? A gente vai lançar a mão aqui, olha, que V é igual a R vezes I, certo? Então, nós temos aqui, calculando para V7, então V7 nós temos, quem que é a resistência de V7? É esse resistor de 7 ohms aqui, olha. Quem que é a corrente? É a minha corrente I, eu não sei quem que é, então a gente vai deixar isso aqui como uma incógnita. Então é 7 vezes I, certo? Da mesma forma, quem que vai ser o V6? V6 é igual a R vezes I. Qual que é a resistência aqui? O R é igual a 6. Qual que vai ser a corrente que vai passar aqui? I, certo? Bora lá. Quem que é o V13? V13 vai ser igual a quem? R, que é a minha resistência de 13, vezes a minha corrente I. Certo? Joia. E quem que é o meu V4? Mesma situação. Quem que é o V4? V4 aqui, então, é o meu R, que é igual a 4, multiplicado pela minha corrente I, 4I. Então, ótimo. A partir do momento que eu tive isso aqui, olha só, eu posso substituir esses valores aqui, olha, do lado de cá no meu circuito aqui, olha. Então, vamos lá, deixa eu escolher aqui, ó. Deixa eu escolher uma outra cor, vou voltar para escolher a cor azul. Então, quem nós temos aqui, ó? Então, aqui nós vamos ter de novo aqui, olha. Teremos aqui menos 5, certo? O 5 aqui foi meio fumado, vamos fazer de novo. Tô meio ruim aqui, deixa eu melhorar minha posição. Beleza. Menos 5, não melhorou porcaria nenhuma. Bom, a última vez, senão nós vamos lá. Vai assim mesmo. Menos 5 mais... Quem que é o meu V7? V7 é igual a quem? 7 vezes I. Quem que é o V6? V6 é o 6 vezes I. 6 vezes I. Quem que é mais 5? Mais quem que é o V13? 13 vezes I. 13 vezes I. Isso aqui menos 15. Mais o meu V4, que é igual a 4 vezes I. Isso aqui é igual a 0. Certo? Vamos começar a resolver isso aqui, olha. Vamos pegar todo mundo que é 7i aqui, olha. Todo mundo que é i e somar. Vou pegar uma cor diferente aqui, então, ó. 7i, 6i, 13i e 4i. Nós vamos somar esses caras aqui, já que eles tem todo mundo com i. E os que não tem i dá pra gente somar também, né? Vou colocar aqui em laranja, aqui, ó. Então dá pra eu somar aqui, ó. Opa, aqui, ó. Vou somar esse, já que são numerais comuns. Então vou começar com isso aqui, ó. Menos 5 com mais 5 dá 0. Com menos 15 vai dar menos 15, certo? Eu não vou colocar em azul, porque senão vai ficar muito feio. Então, seja, isso aqui vai ficar igual a menos 15, certo? 7. Eu tenho 7 laranjas com mais 6 laranjas. Eu tenho um total de 13i aqui, né? Com mais 13i vai dar 26i. Com mais 4i eu tenho aqui igual a 30i. Então, mais 30i. Isso aqui é igual a 0. Essa é a nossa equação. O que eu vou fazer aqui agora? O meu objetivo é saber quem que é o i, então eu vou tentar isolar o termo do i aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo menos 15 aqui e vou jogar para o lado da igualdade. Então vai ficar aqui, olha, 30i é igual a 0. Como aqui era menos, vai passar somando, mais 15. Então 30i... Então 30i... Nossa senhora. Ficou muito ruim aqui. Deixa eu mudar meu apoio aqui. Então nós temos aqui então que 30i é igual a 15. Nesse caso, i vai ser igual a 15
dividido por 30. Então, I aqui, olha, foi igual a 15 dividido por 30, dá igual a 0,5, se a gente colocar na calculadora. 0,5 amperes. Ou seja, o que temos aqui, então, olha só, nós temos essa seguinte situação. Essa corrente daqui, como ela está positiva, significa que o sentido dela é realmente esse aqui, ó, 0,5 amperes. Certo? Então, com essa forma aqui, olha só, a gente já conseguiu fazer essa primeira questão aqui, ó. Ok. Falta aqui agora, então, a gente fazer a próxima, que é determinar a tensão em cada resistor. Determinar a tensão em cada resistor é justamente determinar quanto que vale V7, quanto que vale V6, quanto que vale V13, quanto vale V4. Então, para isso aqui, olha só, nós vamos pegar do lado de cá aqui, olha. Vamos começar calculando. A gente já armou. Quem que é V7? 7 vezes I. A gente não tinha quem que valia I, mas agora a gente tem que I vale 0,5. Então, vamos resolver isso aqui, olha. Então, deixa eu colocar em verde aqui agora de novo. Então, quem que é V7? V7, então, é igual a quem? 7 vezes 0,5. Calculando isso aqui, nós vamos ter que V7 é igual a 3,5 volts. Certo? Não vou fazer grandão aqui, não, que eu vou precisar de espaço para fazer o outro. Opa! Tem uma hora que some a pena aqui. Então, olha só. Isso aqui vai ficar dessa forma aqui, ó. Beleza. Quanto que vale V6? V6, então, é 6 vezes I. Então, nós temos que V6 é igual a 6 vezes 0,5. Teremos que V6 é igual a 3 volts. Certo? Vamos lá. Quanto que vale V13? 13 vezes I. Então, V13 é igual a 13 vezes 0,5. Então, nós teremos que V13 vai ser igual a 13 vezes 0,5, vai dar 6,5 volts. E por último, nós temos que V4 é igual a 4 vezes I. V4 é igual a quanto aqui, então? 4 vezes 0,5. V4, então, é igual a 2 volts. E fechamos aqui, então, moçada. Aqui, olha, eu sei quanto que vale cada uma dessas tensões que eu tenho aqui e qual que é a corrente. Fechamos essa segunda questão. Certo? Isso aí.